Bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar Velho Representações. Quero agradecer a participação de vocês. É sempre um prazer poder estar aqui às quartas-feiras pela manhã. Hoje a gente vai falar sobre um destino que é sucesso, que todo mundo tem muita vontade de ir, que é a região da França, no caso, o sul da França. Eu sou a Paula, sou executiva de contas, trabalho na Velho faz 4 anos. A Velho é uma empresa que representa as melhores marcas de companhias de cruzeiros de rio. Temos alguns iates de experiências e o nosso portfólio tem as melhores marcas do mercado, sim. Aqui estão os nossos contatos, então se vocês quiserem solicitar inclusão no WhatsApp para receber nossa comunicação, só solicitar por e-mail. Estamos também com todos os webinars gravados no YouTube e temos feito bastante lives via Instagram. Aqui são os nossos agentes preferenciais, então se vocês tiverem alguma demanda e queiram solicitar, podem solicitar, que a gente tem os melhores parceiros distribuídos também pelo Brasil. Quero passar para vocês uma mensagem para a gente se inspirar e começar essa apresentação já bem animado. Viajar é o ato de marcar sua vida para sempre. Uma forma de se conectar com pessoas do mundo todo. Conhecer novas culturas e descobrir novos sabores. Com a bagagem cheia de histórias, voltamos para casa com um sentimento de liberdade, com a certeza de que não somos mais os mesmos. Pelo mar, pelo ar, pelo rio ou pela terra, não importa. O que levamos são as experiências. Descubra um novo jeito de viajar, experimente o mundo de uma maneira diferente. Velho Representações. Experiências e conexões ao redor do mundo. Essa é a nossa missão, realmente promover as melhores experiências e conexões ao redor do mundo. E hoje a gente tem 2 convidados muito especiais que vivenciaram, sim, essa experiência, que é navegar a bordo de um dos navios boutique da Uniworld pelo sul da França. Então, hoje a gente tem os nossos queridos Ricardo Alves, nosso diretor, e a Beatriz Camargo, que também é diretora comercial da Uniworld. Gente, bem-vindos, obrigada pela presença. Paulinha, obrigado. Obrigado por ter feito a abertura aí do nosso webinar de hoje. Semana que vem é contigo, tá? Valeu. Isso. Tchau, gente. Vou me juntar a vocês para a gente assistir essa apresentação. Boa apresentação, Bia, Ricardo. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, obrigado. Bia, agora é com a gente. Muito obrigado por ter vindo, por estar comigo aqui, para a gente contar para nossa audiência, os nossos consultores e agentes de viagem, como é que foi a nossa incrível experiência a bordo do Catherine. Bom dia a todos. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Obrigada pela participação de vocês. Acho que hoje a apresentação vai ser interessante, né, Ricardo? Porque foi uma viagem muito gostosa que nós fizemos, né? Compartilhamos essa experiência e temos bastante para contar. Temos muito para contar. Eu queria começar mostrando um vídeo da Uniworld, que para mim, inclusive, foi novo, mas assim, me deixou extremamente com vontade de embarcar, né? Com água na boca, para falar a verdade, né? Vamos passar esse vídeo e depois a gente volta para contar a nossa experiência. It's the #1 river cruise line like you've never seen it before. 4 new super ships coming 2020.
Ai, que delícia ver essas imagens, né? Eu vou te falar, pra mim, se pudesse, eu já estava a bordo, né? Dá vontade de embarcar de novo, né, Ricardo? Fácil, fácil, Bia, fácil. São 4 Bom, novos navios que nós inauguramos esse ano e que, como ainda não navegamos, estarão novíssimos em 2021, né? pois é, né, Bia? Eu ia falar isso, né? Quer dizer, 2020/21, né? Agora lançamento 2021 e esperamos agentes e clientes a bordo. É isso aí. E nós vamos contar um pouquinho da nossa história que nós navegamos de região de Provence e Borgonha. E a Bia vai falar um pouquinho da companhia e um pouquinho do navio maravilhoso que a gente navegou, é o SS Catherine. Fala, Bia, manda aí. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, do Supership Catherine, mas queria contar para vocês, né, que com 40 anos de experiência nesse mercado, nós somos a única companhia de cruzeiro fluvial boutique da indústria, e já vou contar para vocês por quê. No Catherine vocês vão poder visualizar por que nós temos esse trademark. Somos all inclusive, então tudo que vocês imaginarem está na nossa tarifa. Temos uma gastronomia diferenciada, porque a dona da companhia, a Beatriz Stolman, é apaixonada por gastronomia, né? Então esse é realmente um dos nossos cuidados. O Catherine, ele foi lançado em 2014 pela Catherine Deneuve. Ele é um navio para 159 passageiros. Nós temos 57 pessoas na tripulação, né? Ele é um navio único, então mobiliário, tapeçaria, papéis de parede, obras de arte, são todas exclusivas. Então, quando os passageiros estiverem a bordo da Uniworld, se eles fizerem esse roteiro pelo sul da França, e no ano seguinte eles quiserem fazer Portugal, eles quiserem fazer o Rio Sena ou o Rio Danúbio, eles vão ter uma experiência totalmente diferente a bordo, porque os nossos navios eles são únicos, né? Então, eles são inspirados nos destinos em que nós navegamos. Essa é a recepção do navio, né? É uma recepção belíssima, de 2 andares, tem esse candelabro de Murano, o cavalo é em tamanho real de vidro, a cachoeira que desce por trás do elevador. Então, é aqui, né, que é feito o check-in, check-out, são feitas as inscrições para os passeios, né? Tudo acontece aqui na recepção. O lounge é o lounge Van Gogh, né? Inspirado, né, como eu disse, no destino em que nós navegamos. E aqui a gente faz todas as noites explicações dos passeios, o bar, tem música à noite, nós temos DJs a bordo, DJs residentes, palestras culturais. Então, aqui é um ambiente super agradável para você ficar, para você apreciar a vista enquanto o navio está navegando, né? E esse navio, ele tem obras, né, de Picasso e Kandinsky. E ele tem um miró aqui no lounge, que também é belíssimo. Aqui foi uma demonstração, né, Ricardo, de Crêpe Suzette. Então, algumas atividades a bordo, elas acontecem no lounge. Você chegou a fazer a demonstração de Crêpe Suzette? Eu assisti, né? Eu assisti. Você assistiu? E amei, né? Amei. Tá bom. Não tem Gostou? como não. Ah, Conseguiu aprender? Não. Desgrila, não faz assim, Bia. Eu já conhecia, eu já sabia fazer um crepe Suzette, né? Ah, que bom. Você é talentoso, né, Ricardo? Não é bem isso, né? É por causa da vivência, né? Vivência. Essa experiência eu já tinha tido quando eu tive a oportunidade de morar uma época lá na França. Então, já conhecia, né? Mas assim, mas é sempre interessante porque todo chefe tem o seu toque, né? Então, é sempre interessante até para conhecer o tipo de experiência que tem a bordo, né? Eu achei o máximo, Que bom. Aqui é o nosso grupo, é bom relembrar, bom olhar essa foto. A gente fez esse fan trip e essa foto foi no último dia, né? A viagem já estava quase no final.
mas era aqui no lounge que a gente tomava os nossos drinks, que a gente se reunia antes do jantar. Então, é realmente uma delícia. Esse é o restaurante Cezanne, né, onde a gente faz a maioria das refeições, né, é o restaurante principal desse navio. O jantar ele é servido a partir das 19 horas, né, que a gente tem entrada, prato principal, diversas opções de prato principal, sobremesa, degustação de queijos, né. Então, normalmente o jantar vai das 19 até as 21 horas, tá? Essa foi a mesa que nós ficamos, né? É uma mesa grande, uma mesa que acomoda bem um grupo. Então, foi muito gostoso, porque a gente, todas as noites, nós sentávamos juntos. Então, é realmente uma experiência muito boa para viver também em grupo. Posso dar um taco aí, Bia? A gente teve uma experiência aí nesse restaurante que hoje eu compartilho sempre que eu faço minhas lives e tal, e entro nessa história de a conectividade entre as pessoas, né? Você falou, essa mesa virou a nossa mesa e tal, não sei o quê, até que uma noite a gente chegou lá e tinha um casal de estrangeiros sentado no meio da mesa. Você lembra disso, não? Não lembra. E aí nós olhamos para eles e tal, eles falaram, não, senta aqui que nós queremos sentar com vocês, os brasileiros, a gente quer conhecer vocês. Então, foi bem engraçado isso, né? Porque eu costumo dizer que a conexão com o seu companheiro de viagem, ela é inevitável, não tem jeito, né? E isso faz parte da experiência, né? E a gente teve eu lembro bem dessa situação, porque eu fui um dos primeiros a chegar na mesa, eu vi que tinha esse casal, já olhei meio torto, né? Aí, quando chegou o resto do povo, eles falaram, não, a gente sentou aqui de propósito, a gente quer conhecer vocês. Isso acontece, né? Porque os brasileiros, nós somos muito alegres. Então, a gente, toda noite no lounge, nós que estamos dançando, que estamos lá até de madrugada, até o último drink, né? Pois é. Aqui a gente leva a alegria para o navio, todo mundo quer conversar, quer conhecer, quer saber mais, né? Então, isso normalmente acontece mesmo. E a gente começa essa conexão, né? Normalmente no lounge tomando um drink e dançando. É verdade. O ponto alto desse roteiro, né, Ricardo, acho que você concorda comigo, né, é a gastronomia, né? Então, realmente é uma gastronomia diferenciada. A gente tem o serviço all inclusive, então, além de todas as refeições, né, todas as bebidas alcoólicas estão incluídas. Então, se você quiser tomar um drink antes do almoço, um vinho à tarde, um whisky antes do jantar, né? Tá realmente tudo incluído. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 27 tipos de queijo, 28 tipos de whisky. Então, é realmente um all-inclusive bem caprichado. Essa senhora da foto, como eu disse no início, ela é a Beatriz Thoman, minha xará, dona da companhia, né? E ela tem um livro de gastronomia que está à venda na Amazon. Toda a venda do livro é revertida para obras sociais. Mas ela é apaixonada por gastronomia, então tem sempre uma receita e uma indicação da Beatriz Thoman ou da família Thoman, né? Tem o cheesecake dela que é famosíssimo, que é uma delícia. E lá pelo segundo dia, terceiro dia, a gente já vai direto na recomendação da Bia Thoman, que é realmente, né, diferenciado. Eu adoro do molho de salada dela, a massa, o cheesecake, é realmente uma delícia. É engraçado que, além do cantinho da culinária local, um cantinho dela, né? É muito engraçado isso. As receitas dela são ótimas, é verdade. As receitas delas são ótimas, eu acho que potencializa, né? Porque nós não trabalhamos com ingredientes congelados, são todos ingredientes frescos dos mercados locais, né? A gente tem um diretor de gastronomia na companhia, que é responsável por esse cardápio. Então, além do toque da Beatriz, né, o fato dos ingredientes serem frescos e locais ajuda bastante. E a gente também tem uma diversidade de cardápio. Então, a gente tem o cardápio vegetariano, tem o cardápio traveling light, para quem quer comer uma comida mais, né, light. E aí a gente tem também opções sem glúten, sem lactose. Então, qualquer solicitação, né, que você tenha, que o passageiro tenha, a gente vai conseguir atender. E vocês podem especificar isso
antes do check-in online, né, ou mesmo estando a bordo. Isso é verdade. Isso é só falar que a gente passa para a companhia providencia um menu especial se a pessoa tiver, seja lá o que ela tiver, né? É bem interessante isso, né? Até essa semana eu tive uma live com uma pessoa que era intolerante a glúten, né? Mas ela falou, eu não tenho esse problema, isso não é um problema muito grave para mim, então na verdade eu como de tudo, mas de preferência eu como coisa sem glúten, né? E ela falou, tinha uma pessoa no restaurante que ficava atrás de mim falando, olha, a comida sem glúten está lá pronta. E não deixou ela em paz o tempo todo. Mas é engraçado, é uma questão de, né, se preocupar com as pessoas. Isso é fundamental, né? Sim, sim. A gente tem atenção aos detalhes, né? A gente são navios pequenos, para uma média de 130 passageiros. Então, a gente consegue rapidamente saber quais são as preferências dos nossos passageiros. E essas são algumas fotos, né, dos nossos jantares. Eu fiquei apaixonada por esse creme brulee. Eu acho que, assim, eu queria comer creme brulee todos os dias, porque eu amei. Então, realmente, a gastronomia é um ponto alto. Aqui... Desculpa, não ouvi, Ricardo. Eu falei que é fato. A gastronomia é demais, né? Não tem como você não ganhar uns quilinhos, inclusive. É muito... Você está numa viagem, num navio, dá para comer light, mas é difícil, tem que se esforçar bastante, né? Esse é o bar do Leopard, né? Aqui, alguns dias da semana são servidos o menu degustação, então basta se inscrever na recepção, né? Essa é a foto do nosso grupo, o dia que a gente teve o jantar no bar do Leopard. Então, realmente é um menu totalmente diferenciado, para a gente dar possibilidade para os passageiros, né, não jantarem somente no restaurante principal, mas terem uma experiência diferenciada durante a semana. E esse bar ele é integrado à piscina, né? Essa piscina é aquecida, é maravilhosa e é bastante interessante, porque quando você está dentro da piscina, você pode escurecer esse vidro. Então, quem está no bar não enxerga quem está na piscina. E eu sou apaixonada por massagem, então fiz uma massagem no spa, depois fiquei lá na piscina, aí você já sai, já toma um drink. Então, é realmente uma piscina muito gostosa. Você chegou aí na piscina, Ricardo? Não, Bia, não cheguei não. Fiquei com vontade. Eu adoro uma piscina, né? Mas não fui, não. Não deu tempo, né? Não deu tempo. A gente fez tanta coisa que realmente não deu tempo. É fato. É fato. Para poder usufruir da piscina, eu tinha que deixar de fazer alguma outra atividade. E aí eu preferi não. Deixei passar. Eu fui na piscina rapidamente, né? Teve um dia que a gente estava navegando, aproveitei, fiz uma massagem no spa e depois fui na piscina porque eu queria muito ter essa sensação, né? Tem esse painel de mosaico lindíssimo, são de artistas sul-africanos, um painel construído exclusivamente para o navio. Então, é realmente um ambiente muito gostoso. Vou mostrar agora para vocês um pouquinho das cabines. Essa é uma grande suíte, é uma cabine de 38 metros quadrados, né? Na suíte, nós temos o serviço de mordomo. Os nossos mordomos, eles são treinados na mesma escola que os mordomos do Palácio de Buckingham. Então, é realmente, né, um serviço bastante diferenciado. Depois nós temos a suíte, com 28 metros. Como vocês podem ver, elas têm decoração diferente, né? Então, tecidos, tapeçaria, toda exclusiva, né? Essas fotos estão todas no nosso site, mas vocês também podem consultar a Veli, que também tem todas as fotos. Essa é uma cabine de varanda deluxe, nós ficamos nessa cabine, né? Então, todas as nossas cabines, nós temos a cama Savoy da Inglaterra, que são camas artesanais, feitas à mão, então é uma delícia. Temos menu de travesseiros, então vocês podem escolher um travesseiro mais alto, um travesseiro mais baixo. É realmente uma delícia dormir. Quando eu volto de viagem, é difícil me acostumar com a minha cama, porque essa cama é uma experiência à parte, né? E o diferencial dessa cabine, como vocês estão vendo aqui na foto,
ela tem um vidro, né? Que você fecha esse vidro, desce a janela e você fica realmente como se você estivesse numa varanda. Então, inclusive, se você fechar o vidro, o ar-condicionado do quarto continua funcionando, né? A gente tem aqui amenities, né? Então, nas suítes são os amenities Hermès e nas cabines são Asprey. Além disso, a gente tem televisão de tela plana, para vocês verem o que está acontecendo no lounge. Então, se por algum motivo, em algum dia, não puder ou não quiser ir até o lounge para ouvir a explicação dos passeios, né, vocês podem assistir isso diretamente da cabine. Essa é a varanda francesa, ela tem a mesma metragem, né, mas ela não tem esse vidro. Então, é uma cabine também que abre a janela, que tem a mesma vista, né? Então, é uma cabine tão boa quanto a anterior. Nossos banheiros são todos em mármore, tem o piso aquecido, né? A gente tem roupão, as toalhas são uma delícia e é um banheiro confortável. E uma das fotos que eu mais gostei da apresentação, ela vem agora, e o Ricardo vai contar um pouquinho sobre como foi essa experiência na navegação, né? Na cabine do capitão. Eu diria para você que foi muito fácil, é muito moleza, é um joystick que você pega e... Mentira, gente, não deixaram nem encostar em nada, né? Mas você pode entrar, você faz uma visita, o capitão te explica o que é cada monitor desse, né? Esse logo em frente aí, azulzão, é justamente o radar que mostra a profundidade das águas. Então, assim, é muito interessante. É uma cabine, ela é móvel, né? Ela justamente ela é como se fosse um elevador, porque ela tem que se ajustar na altura conforme o nível do rio para você passar embaixo das pontes. Então, assim, é muito interessante. É uma mecânica, né? Que a gente não está acostumado, né? Tanto nessa questão da arquitetura dos barcos, dos navios, quanto das eclusas, né? As eclusas também é uma coisa que chama muita atenção para quem está fazendo, para quem faz, e não precisa ser marinheiro de primeira viagem não, né, Bia? Sempre que a gente embarca, as eclusas chamam atenção, é impressionante, né? E tem eclusa para qualquer momento do dia, inclusive, e da noite. Tem muitas eclusas, no Danúbio também, é uma viagem que tem muitas eclusas, e depois você acostuma. Nas primeiras você quer ver, porque realmente o navio está muito perto aqui das paredes, né? Se você esticar o braço, você alcança a parede. Então, tem que ter uma habilidade assim extrema para entrar numa eclusa. Aí depois, ali da segunda, da terceira, você já acostuma, né? Mas é uma sensação boa, né, Ricardo? Como entrar num elevador gigante. Não, é bem interessante, né? E você falou do Danúbio, eu lembro bem que o Danúbio tem umas eclusas que são enormes, que chegam a caber 4 barcos, 4 navios, né? Na verdade, assim, a Europa tem aula, né? Nesse quesito de transporte fluvial, dá aula para o mundo, né? Então, assim, é bem interessante, ainda mais quem é engenheiro, fica fascinado, né? Porque cada eclusa, por mais que seja a ideia a mesma, né? Você também tem essa questão de, mas como eles construíram essa, como é que funciona, como deixa funcionar, é bem interessante. Tem de vários, você consegue até identificar, né, que as mais antigas, das mais modernas. Bom, eu como tenho um pouco na veia, assim, um pouco de engenheiro, eu amava todas, eu acordava para todas, né? É bem interessante, bem interessante. Bom, agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o roteiro, né? Então, o roteiro é um roteiro de 8 dias. A gente embarcou em Avignon e foi até Lyon, mas também é possível fazer o roteiro reverso, né? Como vocês podem ver aqui no mapa, né? A gente navega por distâncias pequenas, né? Então, todo dia nós estamos num porto. A gente navega por 2 rios,
né? O Ródano e o Saona, e tem a confluência deles em Lyon. Então, a confluência dos rios em Lyon é realmente muito bonita, né? Se vocês olharem aqui no mapa, a gente tem Marseille. Então, o transfer, né? Ele é providenciado para quem chega no dia do embarque, né? A gente pega os passageiros no aeroporto de Marseille e leva até Avignon. E no desembarque é a mesma coisa, o transfer está incluído também. Quando chegamos em Avignon, né, temos um embarque super tranquilo, lembrando que também é possível fazer o check-in antes da viagem, fazer o check-in online, né? Os passageiros eles podem almoçar no navio, mesmo que as cabines não estiverem prontas, que elas ficam prontas por volta das 2, 3 horas, podem almoçar, deixar a bagagem e sair para passear na cidade. Nós estamos aportados bem no centro da cidade, o que facilita muito, né, que é só atravessar a avenida principal e a gente já está bem no centro de Avignon. Ricardo, conta um pouquinho para a gente da experiência em Avignon. Puxa, Bia, Avignon é muito legal, inclusive porque a gente ataca praticamente dentro da cidade, né? Muito próximo da ponte de Avignon, né? Aquela famosa ponte que hoje ela é só uma ruína, efetivamente, né? Porque só tem 4 arcos, ela não liga nada, porque não foi reconstruída, né? É uma ponte muito antiga, ela foi primeiramente feita de madeira em 1177, se eu não me engano, alguma coisa assim, depois de várias cheias e vários deslizamentos de terra e diversas reconstruções, né? A última, eles resolveram não mais reconstruir e deixaram ela daquele jeito mesmo, né? São 4 arcos de 22 originalmente, né? E a gente para praticamente no pé da ponte, e é engraçado porque, como Avignon ela ainda é uma cidade murada, né? Você desce no navio, vai andando, aí entra numa portinha, atravessa o muro, já está dentro da cidade, né? É uma cidade linda, tem o Palácio dos Papas, que é uma coisa fenomenal. Eu amei, a gente teve um dia maravilhoso, como vocês podem ver na foto aí, né? A gente teve um dia muito bacana, muito tranquilo. Visitamos o Palácio dos Papas, que também é uma outra história bem diferente, né? A gente está acostumado com o Papa em Roma e tudo mais, né? Então, lá no século XIV, teve um dos papas que teve uma eleição meio conturbada, ele brigou com Roma, falou, vou sair daqui, e foi para Avignon, e decidiu que lá ia ser o Palácio dos Papas, e foram vários papas, não lembro exatamente quantos. Foram, né? 7. 7 papas. 7 papas que moraram lá. Nos anos de 1300, né? Até resolverem voltar para Roma. Então, assim, Avignon é uma cidade com muita história. Essa região de Provence é maravilhosa, né? Os 2 slides anteriores aí você mostrou os campos da Provence, de lavanda, né? Que normalmente a gente consegue ver durante os meses de junho e julho, né? Que é a época de colheita, ou seja, os campos estão todos bem floridinhos, bacana. E Avignon, assim, faz parte da minha história também pessoal, né? Essa cidade, é muito legal. E você, o que você tem para contar dela, Bia? Nossa, eu adorei a visita, né? Nós temos uma visita guiada dentro do Palácio dos Papas, né? E é uma visita muito interessante, porque o palácio, ele é uma das maiores construções de arquitetura gótica da Europa, né? E ele tem muros de, assim, 5 metros de espessura. Então, hoje ele é um museu belíssimo, dá para a gente visitar também, passear por esses muros. Então, eu adorei essa visita. E também uma experiência que eu adorei foi o mercado de Avignon, né? Então, a gente teve uma degustação de vinhos e queijos no mercado e a gente deu muita sorte, né, Ricardo? Porque estava assim, sol, estava calor, nós fomos em agosto, então deu para aproveitar bastante. Posso dizer que a gente começa a viagem com o pé direito, porque Avignon é muito bonita. É um patrimônio mundial da Unesco, né, gente? Tanto a cidade como o Palácio dos Papas. Então, dispensa apresentações, né? Que é realmente muito bonita. É fato, é fato.
E é uma cidade pequena, né? Dá pra gente, você caminha bastante nela, tranquilo, e as atrações estão bem próximas uma das outras. Você lembrou bem a gente não tem foto ainda, até procuramos, né? Mas essa experiência no mercado de Avignon também foi bem interessante, bem bacana, né? Aliás, essa viagem é uma viagem também muito gastronômica, né? No que diz respeito às atividades em terra, né? A gente visita bastante, tem bastante degustação, tem bastante passeio voltado à gastronomia, né? Inclusive nesse mesmo dia, né, a gente tem um passeio opcional, né, para Châteauneuf-du-Pape. Então, acho que é um passeio que vale a pena ser feito, né? Châteauneuf-du-Pape é muito interessante porque é uma região que permite 13 variedades de uva, né? E a mistura ela está dominada normalmente pela Grenache e é uma região que tem várias normas para produção, né? Então, entre as normas está o teor alcoólico do vinho, que é de no mínimo 12,5%, a colheita manual e a proibição de vinhos rosés, né? E o solo, ele tem uma característica bem interessante. Como vocês estão vendo aqui na foto da direita, ele é essas pedras arredondadas, né? E ela, na verdade, ela absorve o calor durante o dia para poder passar para a plantação. Então, foi um passeio muito gostoso, assim, uma vista muito bonita durante todo o tempo, né? E o Châteauneuf-du-Pape, ele estava ligado à existência de um castelo papal, né? E aí, com o passar do tempo, o castelo foi perdendo a função junto ao Vaticano e a produção do vinho, né, que também era chamada de vinho do Pape, ela se manteve e é até hoje. E aí a gente faz uma degustação de vinhos com chocolate, harmonizada com chocolate. E a gente tem essa experiência, é muito gostoso. A gente, assim, além, né, de saber mais sobre a região, de parar para visitar, para olhar, a gente encerra com essa degustação desses vinhos maravilhosos, tem a oportunidade, inclusive, de comprar os vinhos. No dia seguinte, né, nós estamos em Arles. Então, aqui também é uma cidade lindíssima, né? Foi um dos locais de maior importância para a obra do Van Gogh, né? Por conta da luz, do sol. Então, a maioria das obras dele, ele pintou enquanto estava morando na cidade, né? Então, o nosso tour, nosso walking tour, ele passa por vários monumentos da cidade e passa pelo anfiteatro, passa pelo Café Terrasse, que era onde Van Gogh frequentava, e a gente visita também, né, que é essa foto que está aparecendo o Ricardo, que é um hospital para onde ele foi depois que ele cortou a orelha. Eu ia falar. Desculpa, fala. Eu ia falar que é a cidade onde ele cortou a orelha, né? E assim, eu diria que é o seguinte, as obras que mais gosto dele, ele pintou aí, nessa região. Exato, são as obras que eu mais gosto também. Eu adoro as obras dele, quando eu vou para Amsterdã, eu não deixo também de visitar o museu. Museu Van Gogh. Sou apaixonada pelas obras dele, então é uma cidade que não poderia deixar de ter nesse roteiro, né? E a Casa Amarela, onde ele morou, né, e fez o ateliê dele, não existe mais. Ela foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, mas a gente pode ver aonde era a casa. Fato. E é engraçado porque você vê aqui, né, na foto, no slide anterior, tem a foto da esquerda que tem, na porta de um bar, tem um quadro dele, né? Então, assim, é tudo muito ressaltado pela presença do Van Gogh e não tem como não ser, porque a região tem uma luminosidade, nós como no verão, né, a gente percebeu isso, é incrível aquilo, né? E eu costumo dizer também que Avignon e Arles meio que determinam um pouco a linha dessa experiência que a gente fez, é uma experiência ligada muito à história romana, né? Então, assim, você tem
toda a questão do Palácio dos Papas em Avignon, essa arena romana em Arles, que tá praticamente quase que intacta, é perfeito, é bem ligado a isso, né? E Arles é uma cidade também menor que Avignon ainda, mas é uma maravilha, é uma delícia para você passear, né? E nesse dia também a gente fez um passeio muito agradável no período da tarde, né? Eu amei essa cidade. Conta um pouquinho, Ricardo. Les Baux-de-Provence. Les Baux-de-Provence é uma coisa, assim, para mim é extraordinário, né? Porque você praticamente uma colina de pedra, praticamente, que você sobe, e todas as construções são construções muito antigas, né? Você tem lojinhas, obviamente, sempre tem, porque é um ponto turístico, mas é uma região, a cidade, inclusive, é tombada, né? Com o patrimônio histórico, e foi eleita já algumas vezes como uma das cidades mais bonitas da França, né? Eles fazem lá todo ano uma competição, né, para ver qual é a cidade mais bonita e tal, e Les Baux é uma delas, né, que já foi eleita. E tem muita lojinha de artesanato local, né? Eu mesmo comprei lá um jogo de facas, aquela faca de faqueiro mesmo, mas é um modelo que é bem típico francês, né, que parece um canivete, numa loja que o dono da loja é o artesão, ele que fez as faquinhas. Então, assim, é muito interessante, e você tem uma vista do vale maravilhoso, né? Não sei se eu falei o que você queria que eu falasse, Bia, você quer completar com mais alguma coisa? Não, Fala mas aí. é isso mesmo. Eu me apaixonei por essa cidade, porque é uma cidade super pequenininha, mas muito bem cuidada, muito cheia de verde, assim como vocês estão vendo na foto, florida, né? Eu também fiz compra, também comprei chapéu, fiquei encantada que eu entrei numa loja de chapéu, tinham centenas de chapéus, comprei sabonete e fiquei louca também com a cerâmica, né? Eu já tive experiência de comprar cerâmica em outras viagens, a cerâmica quebrar, então dessa vez eu não comprei, mas realmente é muito bonita. A vista é deslumbrante, foi uma surpresa assim ingrata. Eu não sabia exatamente o que esperar da cidade e eu adorei. A visita na cidade, ela não demora muito, né? Porque depois a gente segue para uma outra experiência, que é uma degustação de azeite. Então, a gente visita uma propriedade local. Vocês estão vendo nessa foto da direita, em azul é a nossa guia, e de verde a dona da propriedade, ela que nos recebe, né? E que conta um pouquinho de como é feita a produção do azeite, né? Então, a gente faz uma visita, entende todo o processo, dá uma olhada no maquinário, e depois, ao final, a gente tem uma degustação de azeite. E essa nossa guia foi um show à parte, né, Ricardo? Porque ela era já uma personagem por si só. Então, foi uma experiência muito gostosa de se fazer. O que você achou? Eu ia comentar isso, que olha o traje da guia, né? Ela já chamava atenção por si só, e era uma figura, né? Era uma figura, né? Durante a degustação ali, que a proprietária, né, fala, obviamente, das características de cada azeite e tudo mais, né? Ela super participativa, como se ela fosse também ali daquela propriedade, né? Mas assim, faz parte, e foi muito interessante essa degustação que a gente fez. Eu até comprei, tenho até hoje essa garrafa, uso de vez em quando, uma garrafa igualzinha a essa que está na foto. Eu comprei o azeite e trouxe. Não deixei quebrar, tá, Bia? Eu também comprei azeite. Eu comprei sabonete também. Também. Sabonete sabonete com óleo com azeite, não é isso? Um sabonete com azeite. É bom para a pele, hidrata a pele, é uma delícia, eu adorei. Eu lembro que eu também, só que o sabonete já acabou, evidentemente. Sim, sim. Muito bem, eu achei o máximo essa oportunidade, essa experiência, achei o máximo. No dia seguinte, nós estamos em Viviers, né? Viviers, para mim, também é uma cidade belíssima, né?
mas nós temos algumas experiências em Vivier que eu acho que fizeram realmente o ponto alto da cidade. Vivier, ela é uma cidade que tem influências romanas e medievais, né? Então, as ruas, elas são de paralelepípedo e elas são tão estreitas que se você ficar no meio e você esticar os braços, você consegue tocar as casas dos dois lados, né? E a gente tem uma experiência exclusiva na Catedral São Vicente. Ela é a menor catedral da Europa, mas ela tem um órgão maravilhoso. Essa catedral que vocês estão vendo na foto. Então, a gente assiste, né, um organista tocar e é uma experiência muito emocionante. Então, assim, eu no dia me emocionei bastante, porque é realmente muito, muito bonito. E além dessa experiência na catedral, a gente tem uma outra experiência que eu vou chamar o Ricardo para falar um pouquinho. Olha, mas eu não tenho como deixar de falar também da experiência da catedral. Aqui, na verdade, é uma igreja bem pequenininha, realmente. Agora, é meio comum isso na Europa, mas cada vez que eu participo de uma experiência desse tipo, eu também me emociono muito, Bia, porque eles têm uma outra relação com essa história da igreja, né? Claro que existe a relação religiosa, evidentemente, né? Mas você, para agregar, para conectar, você precisa ter a parte artística também, né? E eles não se preocupam com isso, não. Fazem, e é o que você falou, foi uma experiência exclusiva. Nós estávamos no nosso grupo lá, né, e vimos um concerto no órgão da catedral, que isso é uma maravilha, né? E depois a gente saiu, fomos andar a cidade, e de repente a gente para numa casa e a guia fala: agora nós vamos visitar uma amiga minha. Falei: como assim vamos visitar uma amiga minha? Ela está esperando a gente para uma degustaçãozinha aí e eu pedi para ela nos receber. Faz parte do passeio, né? Mas ela introduziu assim para a gente e nós fomos visitar a casa de uma pessoa local, né? Que são essas fotos. E tinha essa mesa maravilhosa com diversas bebidas e comidinhas, e a pessoa contando como é que era a vida dela, como é que era morar lá e tudo mais, né? Foi muito interessante isso, foi uma coisa assim bem inesperada, né? Mas muito, muito diferenciada, muito especial, né? E foi engraçado também, porque tem mais foto aí, mas eu já vou adiantar, né? Depois a gente saindo, eu vi essa quantidade de bicicleta, vamos dizer assim, no que seria a garagem da casa, né? Essa é a fachada da casa. Né? E o marido do casal, eu perguntei: você trabalha com bicicleta? Ele falou: não, eu sou ciclista, essas bicicletas são todas minhas. Né? Eu fiquei pasmo, né? Eu também adoro bicicleta e tenho bicicleta também desse modelo, que é de corrida. Já não pedalo tanto quanto ele, por exemplo, né? Mas ele tem uma coleção maravilhosa de bicicleta. E a casa é essa daí, olha a fachada da casa. Né? Aí é uma pracinha, mas logo ali à direita, aquela rua que a Bia comentou. Se você abrir os braços, você encosta nas duas paredes, né? Bem tipo viela, né? É muito interessante. Uma casa no estilo medieval, mas muito bem conservada, muito bem decorada, né? Então, foi realmente uma surpresa maravilhosa. E é um passeio que dá a oportunidade, né, da gente ter o contato com os locais. Então, tanto a degustação de azeite, quanto esse passeio, né, eles têm esse objetivo, da gente não visitar só como turista, né, mas a gente ter uma interação com os locais. Eu também adorei essa casa, fiz várias fotos, fiz vídeos. Os vídeos não estão bons para compartilhar, mas eu fiz vários vídeos. E eu acho a ideia como, assim, a ideia é muito interessante. Depois que eu voltei, várias pessoas que eu sei, amigos, assim, que gostam de cozinhar, que têm interesse em receber pessoas, eu falo: faz isso na sua casa, recebe, né, estrangeiros. Então, a gente tem também uma parceria com uma empresa, né, que chama Eat With, que proporciona esse tipo de experiência, né? Então, não só na UniHoje, mas
em todas as nossas outras, né, 40 marcas do grupo The Travel Corporation, a gente tem esse tipo de experiência com locais. E esse é um diferencial do nosso produto, né, Bia? Do nosso cruzeiro fluvial. Porque se você falar de Vivier, Vivier é uma cidade muito turística, né? Muitos turistas param lá, mas assim, se você vai sozinho, você não vai visitar um local. Você vai visitar a catedral, você vai visitar toda o centro da cidade e tal, as lojinhas, isso e aquilo, mas não vai entrar na casa dela, né? Na casa de um local. Isso faz a diferença para o nosso produto que inclui, inclusive, isso, né? A exclusividade. Né? Exato, exato. A visita de Vivier sem essas duas experiências não teria sido a mesma coisa. O que fez o ponto alto de Vivier foram essas visitas exclusivas, né? Fato. E no quinto dia, né, já passamos da metade da viagem, a gente está em Tournon-Hermitage. A gente costuma dizer que são cidades gêmeas, né? Porque uma está à margem direita do rio e a outra à margem esquerda, né? E duas pontes ligam as duas cidades. Uma ponte de carros e a outra de pedestre. São duas cidades lindíssimas também, super charmosas, né? E ao redor a gente tem uma das produções de vinhos de altíssima qualidade, né? Que é classificada por alguns especialistas entre os melhores vinhos tintos de toda a França, que são os famosos vinhos Côte du Rhône. E a característica deles, né, é crescer nas encostas íngremes da cidade. Então, a vista da cidade também é muito bonita. Se vocês derem uma olhada nessa foto que eu estou, à direita embaixo, é essa vista que a gente tem das duas cidades. Então, é muito, muito bonito, né? Aqui o reino é da uva Syrah, né? A Grenache, ela entra na composição dos vinhos como blend. E acho que assim, a grande atração das duas cidades, são as degustações de vinho, né? E a fábrica de chocolate Valrhona. Então, dá para comprar um chocolate, depois ir a bordo, degustar com vinho. É muito gostoso, né, Ricardo? Eu achei o máximo essas duas cidades. Achei o máximo também a degustação que a gente fez, que primeiro a gente fez um passeio a pé na cidade, na verdade na cidade de Tournon, né? Que, vamos dizer assim, você subindo o rio é do lado esquerdo, né? Essa foto em cima é L'Hermitage, que é o lado direito, né? A margem direita. A gente normalmente, no nosso caso, a gente ancorou do lado de L'Hermitage. Me chamou a atenção as colinas repletas de vinhedo, então assim, e a gente fez a degustação bem no centrinho ali de Tournon, essa foto embaixo à esquerda, o centro que lá funciona muito essa coisa de cooperativa, né? Você tem vários terroirs, cada um tem o seu dono, mas eles se juntam para fazer o vinho, né? E aí lá no centro a gente foi fazer a degustação aí. Eu amei essa degustação, eu amei. É o máximo. Essas cidades são maravilhosas, são bem pequenininhas e a estrutura é voltada, quer dizer, a coisa, você praticamente respira essa coisa da indústria do vinho do Côte du Rhône, né? Então, essa ponte, eu cheguei a pensar, né? Nunca falei, vou falar isso pela primeira vez, é mais ou menos que nem Budapeste, só que em tamanho miniatura, né? É por aí. Essa ponte, inclusive, lembra bem a Chain Bridge de Budapeste, mas é muito, muito interessante. Achei assim, foi uma descoberta para mim. Eu não conhecia essas cidades e foi uma descoberta que eu falei, eu ainda vou voltar aqui para ficar mais um tempinho aqui, um dia desses. Eu adorei, eu comprei bastante vinho. Até pouco tempo atrás eu ainda tinha o vinho. Antes da pandemia, né? Na pandemia você tomou tudo. Na pandemia acabaram todos os vinhos daqui de casa. Eu estou com o mesmo problema aqui, Bia. Não a tem adega está jeito. quase vazia. E essa semana, então, que está frio, aí o estoque chegou no zero já. É verdade.
No sexto dia, nós estamos em Lyon. Lyon é o epicentro gastronômico, né? É a capital mundial da gastronomia, é uma responsabilidade tanto, né? É também a terceira maior cidade da França, então tem muita coisa para fazer. E nós temos diversos tipos de passeio, né? Não só em Lyon, mas a gente sempre tem opções de passeio, porque a gente sabe que às vezes os passageiros eles preferem, já estiveram naquela cidade, quer fazer uma coisa diferente, prefere o tradicional city tour, né? Quer fazer alguma coisa mais como uma degustação. Então, são várias opções que a gente oferece, né? Nesse dia, o Ricardo fez o tour de bike, né, Ricardo? Conta um pouquinho. Não fui só eu, não. Foi bastante gente do nosso grupo, né? É um tour guiado por Lyon. E Lyon, para mim, chamou muita atenção. Eu tinha conhecido Lyon há muitos anos atrás, né? E depois dessa viagem, inclusive, eu fui estudar um pouquinho melhor essa situação, mas depois da Comunidade Europeia, é impressionante como as grandes cidades evoluíram de uma forma voltado para o cidadão, para falar a verdade, né? Assim, Lyon, que era tida há 20 e tantos anos atrás como uma cidade industrial, né? Hoje ela é uma cidade de artes e gastronomia. É impressionante, né? Como ela mudou e como ela está bonita. Uma cidade bonita, moderna, né? O porto todo revitalizado com diversos prédios novos, inclusive residenciais moderníssimos, de uma arquitetura super moderna, né? Bem diferenciados, bem esquisitos, inclusive, né? Esquisitos mesmo, no sentido de você ter aquela coisa de ter um cubo apoiado num dos vértices, e aquilo ali é um apartamento, tal. Isso é Lyon, né? E você tem toda a parte tradicional também da gastronomia, né? O mercado Les Halles de Bocuse, né? Que inclusive no ano que a gente esteve lá, foi o ano que ele morreu no começo do ano, né? Ele tinha já morrido, mas assim, esse mercado é outra experiência que é um absurdo, né? Você vai, que nem o Mercadão de São Paulo, você vai e você não consegue sair de lá sem uma degustação de alguma coisa, né? Nós, é uma cidade... nós no mercado também tivemos a oportunidade, né, de fazer uma degustação. Então, nós fomos recebidos em um dos locais do mercado, né, com vinhos e queijos e outras comidas típicas. Então, foi muito gostoso também. É um roteiro que é, assim, apaixonante, né? Tem muita degustação, é delicioso. E aqui eu também não resisti, a gente já estava quase no final da viagem, já comprei um monte de macarrão, que eu sou apaixonada. Não, e você tem a gente tem um pernoite lá, né, inclusive. Então, assim, eu, além desse passeio de bike, à noite eu saí com outro casal que estava com a gente, né, saímos de bike para fazer um tour noturno, né? E aí subimos toda a colina, fomos lá na igreja de Notre-Dame, que dá uma vista para a cidade maravilhosa, né? Assim, e mais, né? Com muita segurança, né? Não tem preocupação nenhuma, por mais que seja uma cidade grande, é muito segura. É impressionante isso. A gente sente essa tranquilidade, né? O Ricardo, ele fez esse passeio, né? Eu lembro que logo no primeiro dia vocês já pegaram a bike e já fizeram esse passeio. E a gente também tem um city tour à noite, né? Então, o city tour a gente vai até a catedral, a gente consegue ver a torre metálica, que é essa torre que vocês estão vendo à direita. Então, é um passeio muito gostoso de fazer à noite. E eu, durante o dia, eu fiz um passeio que se chama Do as the Locals Do. Então, é você visitar a cidade como se você fosse um local, né? Então, eu também saí do tradicional e fui visitar, por exemplo, visitei uma loja de seda de jacquard linda, andei por ruas ali que os locais passeiam, né? Parei em alguns pontos para tomar café.
Então foi muito gostoso, foi um passeio assim super diferente que eu adorei. Essa aqui é a foto do Ricardo, né, se aventurando por Lyon à noite. É verdade. Não, e você falou uma coisa interessante, eu não lembrava, mas você falou e eu lembrei. Porque nós fizemos esse passeio logo no primeiro dia que a gente aportou, tal. No dia seguinte, né, antes da gente deixar Lyon, é que teve à noite o passeio que você falou. A gente voltou na catedral, né? E esse dia que a gente estava de bike, a gente não pôde entrar na catedral. E depois, no dia que a gente fez com o passeio do navio, da companhia, a gente pôde visitar e tal. Foi bem interessante. Mas, assim, para mim, não foi o único passeio que eu fiz. Aliás, desde da primeira oportunidade que eu tive, que eu nem lembro qual foi, eu já saí de bike. Aqui a gente já estava quase no fim do roteiro, quando a Marília e o Paulo descobriram que eu saí à noite de bike e falaram, vamos junto. E aí eles foram comigo, mas o período também era bem propício, a gente não pegou nenhum dia de chuva, só dias lindos, né? Então, e calor, ou seja, estava fácil e a gente aproveitar nesse formato, né? É bem legal também. As bicicletas, elas estão a bordo, né? Então, a qualquer momento que os passageiros queiram, eles podem pedir para usar a bicicleta, né? Pede na recepção e as bicicletas estarão prontas para eles, né? Então, tem essa facilidade. Quando a gente tem passeios mais longos de bike, né, que não são assim passeios dentro da cidade, a gente faz parcerias com empresas locais que têm um outro tipo de bike, um outro tipo de estrutura. Mas essas bikes para andar na cidade, para andar à margem do rio e etc., elas são ótimas. Então, para quem pedala, é uma boa opção. Eu, quando estive a bordo no Danúbio, fiz um passeio de bike de quase 40 quilômetros, né? E aí, agora, a minha recomendação é sempre, olha na programação e pergunta qual que é a distância. A distância e o nível de esforço, né, Bia? A distância e o nível de esforço. Porque eu fiz também um de 24 quilômetros, as pessoas falam 24 quilômetros, mas assim, é tudo plano, né? Você quase não... Você pedala. É muito tranquilo, né? Só tem que tomar cuidado se você pega um roteiro que o terreno é mais acidentado, ou seja, tem muita subida e tal, e o esforço é maior, né? Então, e aí depende de cada um, óbvio. Bom, aqui estamos quase no final da viagem, né? Mas a gente visita a cidade de Bonn, que é muito, muito graciosa, né? Essa foto que vocês estão vendo à esquerda é o Hotel Dieu, que é um hospital que ele foi fundado em 1443 e ele funciona como um museu aberto para as visitações. E é muito interessante, né? Além de ser muito bonito, a visita ela começa pelo pátio interno, a arquitetura medieval estilo gótico é lindíssima, né? E o detalhe dessas telhas, né, policromadas, que é super típico na região, dá essa beleza, né, pro hospital. E é muito interessante que a gente vai passando por todas as alas do hospital. Então, aonde eram as camas, né, aonde eram as salas que faziam as cirurgias, a gente vê os instrumentos que eram usados para fazer as cirurgias. E aí a gente se pergunta, né, como que as pessoas sobreviviam a isso? Porque é realmente muito diferente. E essa foto à direita já é a farmácia. Então, é um ambiente super bonito, né? Essas farmácias antigas, com esses vidros maravilhosos. Então, é uma visita que eu gostei muito, eu acho que vale a pena. O que você achou, Ricardo? Eu achei o máximo, Bia, eu achei o máximo, e é bem o que você está falando mesmo. Você, quando faz esse passeio interno, né? Você vê, eu estava aqui lembrando, bom, era um hospital, efetivamente, né? Eles chamam lá de Hospital de Dieu, né? Hospital de Deus, e você vê como é o precursor do formato atual, né? Que você vê aquelas, vamos chamar de baia, né? Mas não é bem baia,
Só que lá não tinha nenhuma preocupação com a questão do ar, né? De você trocar o ar, não tinha nem como, não existia isso, né? Então, assim, por isso que a gente ficava com aquela interrogação sempre vinha, né? Como é que o povo sobrevivia a isso, né? Porque por mais que você tivesse as baias, né? O ar estava ali e naquela época você não tinha muito remédio como tem hoje, né? Então é uma coisa meio que esquisita, mas assim, por mais que você fale a um hospital e você vê, não é nem um pouquinho traumático, tá? Isso é bom também falar para a nossa audiência, né? É uma coisa bem cultural para você ir lá aprender e conhecer, e assim, é tudo limpinho, você não vê poça de sangue nem nada disso. Porque às vezes as pessoas falam, eu não vou entrar no hospital. Não, é muito bacana, né? E essas telhas, né, da região, essas telhas da região são demais, né? Deixa eu só situalizar aqui o povo, que aqui a gente já está, Bonn já está subindo, além de Lyon, subindo o rio Saône, né? Até Lyon a gente está navegando o Rhône, daí a gente, o Saône ele é um afluente do Rhône, ali em Lyon. E aí a gente sobe um pouquinho mais, que já é a região da Borgonha, que é Bonn, então, assim, mais ainda, né? Essa cidade tem muito mais que você vai falar mais para frente, né? Mas, assim, esse é o ponto alto da visita, no sentido cultural, vamos falar assim, né? No sentido etílico e gastronômico, mais. No sentido gastronômico, é uma surpresa muito agradável, porque a gente visita a cidade no final de semana, né? E normalmente no dia em que acontece a feira gastronômica. Então, além de visitar o mercado da cidade, tá fora do mercado, né, na praça principal, uma feira gastronômica. Então, é delicioso. Assim, tudo que vocês quiserem experimentar está lá à disposição. Eu não resisti, eu comprei um queijo e eles embalaram a vácuo. Só que eu estava, né, esqueci que depois dessa viagem eu ainda ia para Londres, na convenção da empresa. Então, eu fiquei ainda alguns dias viajando. E com o queijo, né, eu coloquei o queijo dentro do frigobar lá no hotel quando eu cheguei, mas assim, a mala cheirava queijo, o quarto cheirava queijo, mas mesmo assim eu não me arrependi, porque quando eu cheguei no Brasil, o queijo estava delicioso. Assim, eles embalaram com muito cuidado, a vácuo, então é uma delícia. Eu adorei essa feira. E assim, tem também barraca de flores, de roupa, artesanato, e a cidade tem lojinhas lindas, né? E restaurantes também muito charmosos. Então, nesse dia, o almoço é livre, dá para almoçar na feira, ou dá para almoçar em algum restaurantezinho da cidade. É uma cidade que vale a pena visitar. Muito, muito gostosa, né, Ricardo? É muito gostosa essa feira na praça principal ali da cidade. Na verdade, esticava até para as outras praças. Eu lembro que eu fui andando e era meio que o centro todo ali da cidade, né? E essa praça principal que você falou, ela é onde também o mercado. Também é uma outra obra arquitetônica incrível, né? Eu lembro que eu tirei várias fotos do mercado, da fachada, porque ele ainda é bem amadeirado, né? Uma coisa assim bem antiga. Ele é bem bonito. Mas tem uma outra coisa que me chamou muita atenção, e depois até fui estudar um pouquinho, né? A quantidade de caves oferecendo degustação de vinho, né? E o que eu aprendi? Bonn tem uma rede de corredores de cave, ou seja, subterrâneas, né? Mais de 30 quilômetros embaixo da cidade, né? É uma coisa de louco, né? Até um pessoal, o Paulo, a Marília, se não me engano, até o Martin, eles acabaram fazendo uma dessas experiências, eles foram lá, compraram e foram fazer, e eles confirmaram, falaram, é incrível, quando você chega lá embaixo, aquela quantidade de garrafa de vinho, tonéis, isso e aquilo. Então, assim, a região, essa cidade, ela te oferece a parte cultural do hospital e da região, né? Essa parte, a feira é demais, a feira é incrível, né? O mercado e a degustação também, que você também pode
a gente tem um tempo livre legal aí, né? Eu optei por sentar num bar e comer, não sei se a gente estava junto, Bia, não lembro. Acho que a gente almoçou juntos, né? A gente almoçou junto, Mas, assim, eu achei o máximo essa visita. Eu achei muito, muito interessante, né? Eu também. Eu adorei essa cidade, eu adorei a experiência. Acho que é um passeio que vale a pena. Teve gente que fica, né, em Macon, que é onde nós estamos, onde o navio para, né, que também faz uma visita a pé e passeia pela cidade. Mas Bonn é realmente incrível. E, infelizmente, chegamos ao final, né? Então, em Lyon tem o desembarque. Aqui também o transfer está incluído, né, do navio para o aeroporto. Também, quem tiver um voo mais ao final do dia, né, pode deixar as malas no navio, guardadas, sair, passear pela cidade, depois voltar, pegar as malas e o transfer, né? Então, essa questão do horário, né, do voo, a gente, para o transfer, né, tem que estar dentro de um determinado horário, mas não tem problema, porque a gente deixa as cabines de manhã, né, mas pode usar as instalações do navio a qualquer momento. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre uma novidade na nossa política de cancelamento, né, porque agora com essa questão, né, de coronavírus, acho que está todo mundo aí pensando, né, como que estão as navegações, como estarão as navegações em 2021. Então, assim, esse ano nós ainda não navegamos, né, pretendemos navegar ainda esse ano, mas isso depende muito mais das autoridades locais do que da companhia, né, e também da vontade dos nossos passageiros em embarcar. Mas 2021 a gente já está aí com vários navios, várias datas sold out, né? Não só porque muita gente remarcou para o ano que vem, mas também porque as pessoas estão com vontade de viajar, querem viajar, né? E em termos de cruzeiro fluvial é o que vai retornar primeiro, né, gente? Por conta do tamanho dos navios. Então, os nossos navios são para uma média de 130 passageiros, a gente está todo dia no porto. Na Uniord, a gente separa as bagagens de chegada e as bagagens de saída para não ter contaminação cruzada. Antes do hóspede entrar na cabine, a gente faz a limpeza dos filtros de ar-condicionado, a gente tem álcool e gel espalhado pelo navio inteiro, e agora a gente tem um spray, né? Se vocês entrarem no site, tem mais informações, mais detalhes para quem tiver interesse, mas um spray para desinfecção, que inclusive ele mata o coronavírus. Então, isso é uma segurança. Nós fomos a primeira companhia, né, a anunciar no mercado essas novas medidas de segurança e higiene para o ano que vem. É possível também fazer o check-in online para não ter contato. Nos nossos restaurantes, né, os passageiros eles sentarão sempre na mesma mesa, com as mesmas pessoas, para serem servidos pela mesma equipe, né, dando uma possibilidade deles serem servidos sempre pelas mesmas pessoas, para evitar, né, aquele monte de gente no restaurante. O restaurante ele funcionará também por mais tempo, né, então não é necessário que todos os passageiros estejam no restaurante ao mesmo tempo. Então, muita coisa está sendo pensada, está sendo feita de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com a CLIA, com as autoridades locais. Então, podem se sentir seguros de embarcar em 2021. E, para ajudar, a gente colocou uma política de cancelamento, né, para 2021, para quem comprar a viagem e tiver um embarque até 30 de junho de 2021. Né? Então, vai ser possível alterar a viagem da Europa com 30 dias de antecedência e para destinos exóticos com 60 dias de antecedência, por qualquer motivo. Né? E aí, pode-se adquirir um crédito futuro ou remarcar a viagem até dezembro de 2022. Então, nossa política de cancelamento está bem flexível, que é para as pessoas se encorajarem, né? E a gente tem todas essas políticas, né, como eu já disse, no site, mas a VELI tem acesso, então podem pedir também para a VELI, tá?
É uma das políticas mais flexíveis que a gente tem hoje no mercado, é a da Uniworld, gente. E só para deixar bem claro, a compra ela pode ser feita, feita esse ano e o cliente opta pela forma de pagamento, mas assim, se ele até 30 dias antes, digamos que ele tenha comprado para junho do ano que vem, né? Aí em maio ele resolve que ele não está seguro, ele não quer viajar. Ele tem direito a um crédito, esse crédito ele é transferível, tá? Ele pode usar até dezembro de 2022 esse crédito. Então, assim, é muito diferente do que a gente está acostumado. Quem já vendeu o cruzeiro fluvial sabe muito bem que as políticas de cancelamento e multas e alteração elas são muito mais rígidas do que isso, né? Não dá para. Eu considero que 30 dias para a Europa é ótimo, né? E 60 dias para os exóticos. Os exóticos está um pouco mais difícil, porque vai depender da gente realmente ter uma vacina. Eu acredito nisso, né? Porque é muito longe para você chegar lá e ter um problema com o coronavírus, né? Exóticos nós estamos falando de Ásia ou Egito, né? Então, Europa, eu acho que dá para a gente pensar numa viagem, sim, e já se programar e já comprar, porque é o que a Bia falou, né? Para o ano que vem, a disponibilidade já está bem limitada, né, Bia? Exato. Muito bem lembrado, Ricardo, dá para transferir o crédito para outra pessoa. Então, assim, num determinado momento, não quero viajar, não vou mais, eu desisti completamente. Dá para transferir para um familiar, para um amigo, isso é possível também, né? Então, assim, estamos bem flexíveis. E agora é uma boa hora para fazer a reserva, porque a gente está com descontos, excelentes descontos, desconto de early booking, né, que é válido até 30 de setembro, que é até 10% de desconto por pessoa. E a gente está com um outro desconto que é combinável, né, com esse primeiro, mas esse é só até agora o final de agosto, né? Então, se vocês tiverem algum passageiro que está indeciso, que está pensando, que já mandou cotação, fala para eles, aproveite o desconto e conte com essa política de cancelamento flexível, tá? Picture Perfect Savings, a gente tem descontos que variam de 500 a $1.000 por pessoa em algumas saídas, então está realmente um bom momento. E comprando com antecedência é a melhor opção, porque quanto mais perto da saída a gente fica, mais os preços aumentam, né? Nossas tarifas são dinâmicas, assim como as companhias aéreas. Então, o ideal é realmente comprar com antecedência. E quem já tentou fazer reserva em fluvial sabe que a disponibilidade ela é bem limitada, né? Então, com antecedência, o cliente pode escolher o tipo de cabine que ele quer, né? Se deixa para cima da hora, às vezes não tem exatamente a cabine que ele gostaria. Ele gostaria de uma deluxe, ele gostaria de uma suíte, e a gente não tem mais a disponibilidade. A gente também tem os descontos para ex-passageiros, né? Então, vale a pena, todo mundo que vocês tiverem, das agências que já venderam, que forem ex-passageiros, né? Pode falar que eles têm um desconto numa nova viagem, incentivando-os a comprar, né? E também as 3 promoções são combináveis, então o desconto está realmente bastante atrativo. E uma grande oportunidade são os grupos para 2021, tá? A gente está com uma promoção, né, que a gente está dando o dobro do desconto, a gente sempre tem um desconto por passageiro, mas agora, nesse período, o desconto que a gente dá é o dobro, né? E aí a gente ainda tem leito free, então a cada 9 passageiros pagantes, 10º leito é free. A gente tem crédito a bordo por pessoa, né? E a gente ainda está com um diferencial que a gente não tinha em 2020, que é a cada 10 passageiros pagantes, a cabine do agente de viagem sai com 65% de desconto. Então, para você que é agente e gosta de acompanhar o grupo, vale muito a pena essa proposta, né? E a gente ainda pode reduzir o suplemento single em até 3 cabines. Então, agora é a hora de fazer o seu grupo, de começar a pensar, planejar.
Sobre a reserva de grupo, como funciona? Vocês podem pedir para a VELI fazer uma reserva, então vamos supor, para junho do ano que vem, eu quero, por exemplo, 5 cabines, né, que é o nosso mínimo, definir que tipo de cabine vocês querem, às vezes todas na mesma categoria, às vezes em categorias diferentes. A VELI vai mandar para vocês as condições e vocês podem começar a promover o grupo, né? Então, assim, não tem necessidade de fazer bloqueio de cabines agora. Então, quem está reservando o grupo agora tem essa possibilidade, né? Que no fluvial, como os cruzeiros são muito pequenos, para fazer o bloqueio de cabine, normalmente a gente pede um sinal. Então, aproveitem essa oportunidade, que os navios ainda não estão lotados, né? Que dá para a gente fazer a proposta de grupo sem nenhum tipo de pagamento. Isso realmente... Nossa, isso é um baita diferencial, né, Bia? É um baita diferencial. Baita diferencial, porque normalmente, efetivamente, você precisa ter o bloqueio, você precisa pagar o sinal, né, para poder vender. Então, só a intenção você já consegue comercializar, né? E a companhia já está apoiando, né? Já está junto nessa empreitada. E outra coisa, vamos combinar, 10 pessoas, isso é praticamente uma família, né? Hoje em dia, vender grupo de fluvial é uma coisa muito fácil para quem tem, e eu acredito que muitos dos nossos colegas agentes de viagem, né, consultores de viagem que estão nos assistindo, têm esse potencial porque eles têm mailing familiar, eu tenho certeza que eles têm condição de fazer essa oferta para o próprio mailing, né? Então, gente, vamos pegar essa oportunidade e vamos ver se a gente consegue fechar alguma coisa aí ainda este ano, né? Para o ano que vem, evidentemente. Vamos viajar no ano que vem, né? Mas fechar alguma coisa ainda este ano. É uma ótima oportunidade. É uma oportunidade, a agência lança o grupo, vê qual é o interesse, vê qual é a adesão, aí está vendendo bem, né? Então, olha, já tenho aqui 3 cabines confirmadas ou 4 cabines confirmadas, quero crescer o grupo, segura para mim mais 3, 4 cabines, até ter um prazo maior para vender, a gente segura, a gente consegue ter essa flexibilidade, né? Então, não é porque eu trabalho na companhia, gente, mas, assim, isso é da indústria. Grupo fluvial tem que ser visto com antecedência, por conta da disponibilidade, né? A gente não tem a mesma flexibilidade para segurar cabine que tem um marítimo, que é muito maior, né? Então, realmente, quando a gente pede-se um bloqueio, ele normalmente tem um depósito junto, que é para a gente ter certeza, né, que o grupo vai sair, porque senão a gente acaba navegando com um navio vazio. Bom, acho que falamos bastante, né, Ricardo? Falamos bastante e, ao mesmo tempo, pouco, né? Eu gostaria de falar muito mais, inclusive, né, Bia? Mas eu adorei relembrar a nossa viagem aqui, né? Acho o máximo, achei o máximo essa viagem, né? Confesso que o navio e o conceito da decoração dos navios da Uniworld me chamaram a atenção, né? Me chamaram a atenção, e eu fiquei pensando, e até hoje, né, quando eu vejo as fotos, eu falo, a pessoa que decora, né, que eu sei que tem a mão aí também da dona, ela tem um olhar muito detalhista, né? São muitos detalhes, né? E isso é legal, né? E também uma outra coisa que me chama bastante atenção também, a questão das obras de arte a bordo, né? É muito bacana. Então, Bia, muito obrigado por ter passado tudo isso aí para a nossa audiência, né? Ter feito esse webinar comigo, porque assim, eu achei o máximo, adorei ter viajado contigo e o nosso grupo foi muito legal. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. A gente tem que repetir, né, Ricardo? Vamos ver se em 2021 a gente consegue fazer um outro. Repetir várias vezes, inclusive. Bom, muito obrigada. Obrigada. E o pessoal vai falar, pô, mas está escrito muito obrigado, é porque normalmente é a Paula que finaliza, né, gente? Mas hoje sou eu e a Bia, então vou deixar a Bia finalizar. Gente, obrigado.
Obrigada pela participação. Continuamos à disposição para o que vocês precisarem, material, informação, cotação, grupo. E desejo que as vendas se recuperem rapidamente, né? E que vocês tenham ótimos negócios para 2021. Eu também. Obrigado, gente. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.